O assunto é futebol. O Santos empatou ontem com o Atlético Paranaense na Vila Belmiro e viu o Flamengo aumentar a vantagem na liderança do Brasileirão. A equipe do Paraná saiu na frente. Brian Romero aos 42 minutos do primeiro tempo. Na etapa complementar, o Santos pressionou, criou boas oportunidades, mas parou no goleiro Léo. O gol de empate só saiu depois de um lance polêmico decidido com a ajuda do VAR. O árbitro concluiu que a falta em Marinho foi dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Carlos Sanches, com muita categoria, dá números finais ao confronto. Com o resultado, o alvinegro praiano chegou aos 37 pontos e manteve a vice-liderança da competição. Na próxima rodada, o Peixe enfrenta justamente o líder Flamengo, sábado, às 5 da tarde, no Maracanã. Para falar mais sobre essa partida e esportes em geral, está comigo o Rodrigo Martins, jornalista do Santa Portal. Rodrigo, boa noite, obrigado por participar aqui junto com a gente. Você diria que os desfalques do Santos fizeram falta ontem ao Santos, sem esquecer, é claro, que o Atlético também estava com uma equipe reserva praticamente, não é? Boa noite, Irineu, boa noite a todos. A gente sabe que num time que nem o do Santos, que preza ali pelo entrosamento, você ter as baixas aí do Jorge, do Vitor Ferraz, que estava machucado, do Soteldo e do Delis Gonzalez, são desfalques importantes. Mas também não pode ser uma muleta pro time e pro Sampaoli pela fraquíssima atuação de ontem. O Santos teve números, até se você olha as estatísticas do jogo, são números bons. Ah, sim, teve posse de bola, chutes, mas 61% de posse de bola, mas quem viu o jogo não foi uma coisa efetiva, né? Que o Santos partiu para cima do Atlético Paranaense, sufocou o Atlético, né? Quem viu o jogo viu que não foi nada disso. Exatamente. Né? Percebeu um Santos muito lento em alguns momentos. No primeiro tempo, acredito muito toque de bola lateral. Se fica tocando a bola para o lado o tempo todo, você tem mais posse de bola. Mas... E no primeiro tempo, eu acho que o Santos insistiu muito com o Jean Mota nos lançamentos para os jogadores que nas não pontas, é comum, né, no Santos. Que não é comum. O Santos é um time que trabalha a bola e consegue fazer aquela transição rápida. E o Santos não conseguiu se impor ontem no jogo. O Atlético Paranaense, mesmo com o time reserva, soube jogar muito bem. Fez o gol, poderia ter aberto o placar antes numa sequência do Everson. Antes do gol teve um milagre, né, do goleiro do Santos. Sequência fantástica ali do Everson, acabou levando o gol. No segundo tempo, o Santos foi muito mais na base do abafa, ali da bola aérea. O goleiro Léo fez grandes defesas, mas o time ficou devendo e vamos ver, né? Próximo jogo. Pênalti aqui, né, também. O pênalti eu estava vendo o jogo, sinceramente, eu não achei nem que foi falta. Ninguém conseguiu entender, só o VAR. Quanto mais pênalti. Foi surpreendente que o VAR tivesse marcado o pênalti, mas... Não, é por isso que o VAR está sendo tão criticado, não é, Rodrigo? Porque, por exemplo, o árbitro acertou. Quando ele apita, se foi falta, fora da área. Ele já tinha marcado a falta fora da área. E o VAR interfere numa situação que... porque o VAR é para interferir num lance claro, num erro claro. E não foi o caso ali, é um lance... O VAR tem interferido demais, né, no jogo. Exatamente. Né? Você só com muita boa vontade vê ali um pênalti. O Marinho, 45 minutos do segundo tempo, pegou aquela bola, tá difícil, vou me jogar e vou ver o que dá. Deu. E acabou dando certo. Você acha que o Sampaoli erra em insistir em jogar com 3 zagueiros, Rodrigo? Bastante. O Sampaoli, ele é um técnico que ele tem uma capacidade inventiva muito grande, mas essa questão dos 3 zagueiros já passou do ponto. O Santos mais jogou, mais teve atuações ruins com 3 zagueiros do que jogou bem. E você via claramente ontem o Marinho pegava a bola, precisava de um apoio ali na direita, não tinha. Lucas Veríssimo não tem essa característica. Havia o Pará no banco, de repente ele poderia colocar, não pelo Pará, porque a gente sabe que os recursos do Pará também são limitados, mas às vezes é um jogador que acaba distraindo ali a marcação, poderia de repente abrir espaços pelos lados, e o Santos acabou ficando muito preso, muito amarrado o jogo e não conseguiu se impor, achou um empate, como a gente falou ali no final, com um pênalti bem discutível. E o que foi a confusão do técnico do Atlético com o Sampaoli, Rodrigo? Então, a questão toda começou porque os jogadores do Atlético Paranaense estavam caindo bastante, especialmente o goleiro Léo ali, ganhando minutos ali que acabaram sendo acrescidos no final. A reclamação do Sampaoli é que o Atlético estava fazendo cera.
E a reclamação do Thiago Nunes em relação ao Sampaoli é que o árbitro só marcou a penalidade porque ele sentiu que o Sampaoli estava pressionando demais a arbitragem e acabou jogando a torcida contra o técnico e acabou, na visão do técnico do Atlético Paranaense, o pênalti foi marcado por isso. E aí começou a confusão, o preparador físico foi expulso, enfim. Bom, coisa do jogo. Isso aí. Bom, Rodrigo, você vai continuar aqui com a gente para falar sobre um desportista que marcou história na região. Foi cremado no fim de semana em São Vicente, Oswaldo Guerato. Familiares e amigos de Oswaldo Guerato compareceram ao velório realizado na Santa Casa. Guerato, que morreu aos 83 anos, foi ex-jogador de vôlei do Santos Futebol Clube e gerente administrativo do Internacional de Regatas. Para a família é um exemplo de uma pessoa extremamente honesta, guerreira, batalhador e uma pessoa assim muito digna que a gente aprendeu a gostar e ficaram todos os exemplos bons de vida dele. Um pai maravilhoso, um ser humano do bem, um avô maravilhoso, um esposo. Vai ser gratidão eterna para o resto da minha vida. E eu vou seguir o exemplo dele, com certeza. Guerato fez história no vôlei. Defendeu a famosa equipe do Santos nos anos 60, tricampeão estadual, campeã brasileira e sul-americana. Oswaldo Guerato foi um grande ícone do voleibol aqui do Brasil, na época de ouro do Santos Futebol Clube. Chegamos a jogar junto na época, quando o Santos era a base da seleção brasileira, na época que o Dr. Milton Teixeira era o nosso diretor de voleibol. Guerato fez parte de uma geração vitoriosa do voleibol santista do início da década de 60, onde inclusive meu pai teve uma influência, um trabalho grande como dirigente, o início do trabalho dele como dirigente esportivo na área do voleibol, e formou o Guerato com uma equipe fantástica, chegando a excursionar ao exterior e representar o Brasil, não só a cidade, mas acima de tudo o Brasil, a seleção brasileira, que encantava através de gerações, não tão divulgada como nos dias de hoje, né? Naquela época nós não tínhamos os meios de comunicação, mas sem dúvida alguma é uma geração que marcou definitivamente o início de uma modalidade que brilha até os dias de hoje. Oswaldo Guerato era sócio benemérito do Internacional de Regatas. Nos últimos anos, dirigiu o departamento de tênis do clube. O esporte é isso, ele faz amigos, ele reúne pessoas, é um momento, um ambiente extremamente saudável, né? E nós temos sorte de conviver, né, e transmitir isso para os mais jovens, né? Então o esporte e o Esporte Santos tem uma história muito grande, né? Assim, a gente tem muito orgulho e preservar essa memória para nós é muito importante. Bom, quem viu esse time de vôlei do Santos nos anos 60 não esquece. Foram os pioneiros do que é hoje o segundo esporte mais praticado no país. E, Rodrigo, você conversou com os familiares e amigos, ele era muito querido, né, o Guerato? Sim, a gente teve a oportunidade de estar lá comparecendo, né, ao velório, junto com o repórter cinematográfico Valdênio Biano. A gente viu o carinho aí de fãs, de amigos, de pessoas que dividiram as quadras com o Guerato e que tiveram com ele no Inter durante 4 décadas. Realmente é uma pessoa muito querida que vai deixar muita saudade no meio do esporte da nossa região. É uma pena que o voleibol do Santos não tenha mais essa força, né? Tenha, de alguma maneira, poderia retomar, ficado né? No tempo, né? Poderia retomar, houve uma tentativa ali nos anos 2000, mas poderia voltar. É um esporte muito tradicional do Santos Futebol Clube e que tem muitos adeptos aqui na região. Obrigado, viu, Rodrigo, pela sua participação e uma boa noite para você. Obrigado, Irineu. Boa noite a todos.